nações fortemente republicanas. A Deodoro foi passado, depois do encerramento dos trabalhos, um telegrama que levou as assinaturas do barão de J. Seguai, presidente da reunião, e dos secretários da mesa, tenente José Augusto Vinhais e Jaime Benévolo. Dizia: militares de terra e mar, reunidos, aprovam o modo digno, pelo qual os militares do Rio Grande do Sul reclamam o restabelecimento dos seus direitos. Aguardam satisfeitos a solução com que resolver o Conselho Supremo. A 20 do mesmo mês, surge em a Federação nova publicação da Oficialidade do Rio Grande do Sul, assinada, desta vez, também por Deodoro e Pelotas, e na qual se lia: a instituição militar, que existe para a defesa da integridade, da ordem, da honra do pavilhão nacional, não deverá jamais fazer sacrifício de sua própria honra, dos preceitos que a subordinam, da altivez e da nobreza que a caracterizam. Não está em discussão a disciplina. Ninguém precisa aprender quais são o espírito e a letra das ordenações e dos regulamentos disciplinares. O que a classe militar reclama é que se mantenham em toda a plenitude os seus direitos. Reconhecendo que a questão madureira era uma questão de brio, de pundonor e honra da classe, acabavam aderindo ao protesto dos camaradas da corte, publicado no País, no qual havia repulsa aos discursos de Silveira Martins e Cândido de Oliveira. Só no fim de outubro, Cotegipe toma conhecimento do ofício que Deodoro lhe enviará com data de 6 do mesmo. Deodoro. Primeiro volume. 229. Mês. O correio era moroso e a correspondência do governo central com as províncias sofria considerável atraso. Teve esse ofício o efeito de uma bomba de retardamento. Irritou Cotegipe e, nesse estado de ânimo, o chefe do gabinete reabriu uma discussão que se achava praticamente encerrada. Queria ele dar a última palavra. Com data de 1 de novembro, expediu Cotegipe a seguinte carta, com a nota de confidencial: Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Marechal M. Deodoro da Fonseca. À exceção dos telegramas trocados entre mim e Vossa Excelência, durante o mês próximo passado, só tive oficialmente a comunicação que em 6 do mesmo mês Vossa Excelência faz das ocorrências originadas pela execução das ordens existentes sobre a discussão na imprensa entre militares, ou sobre objeto de esse riço. Vossa Excelência, em o seu ofício, procura justificar os promotores das manifestações coletivas contra a doutrina das referidas ordens e disse solidário com o pronunciamento provocado pelo que Vossa Excelência chama a imposição do senhor ministro da Guerra sobre os militares em relação à questão madureira. Mas que se nele não tomara parte fora porque os cargos com que o honrou o governo imperial mandavam que só por si dirigisse a este as justas queixas aos militares. Não quero apreciar as razões que levaram Vossa Excelência a colocar-se à testa de tais reclamações para encaminhá-las convenientemente. Apenas observarei que, quaisquer que fossem as intenções de V Excelência, e estou persuadido que foram as melhores, a gravidade de deliberações tomadas em comum pela força armada é de tal natureza que não pode deixar de influir de modo prejudicial na disciplina do Exército. Hoje protesta-se contra atos da primeira autoridade militar, que é o ministro da Guerra. Amanhã, protestar-se-ia contra os dos chefes, ou sejam generais, ou comandantes de corpos. Teremos, portanto, um exército deliberante, o que é incompatível com a liberdade civil da nação. Reflita V Excelência e reconhecerá que os generais assumiram uma imensa responsabilidade, provocando ou aprovando tais manifestações. Até onde iriam elas? A circunstância de achar-se V Excelência investido do cargo de presidente exigia, como V Excelência reconhece, que fosse V Excelência o intérprete de quaisquer reclamações, e estou que teria a força moral necessária para 230. R. Magalhães Jr. Counter Impatientes. Assim não aconteceu, e eu lastimo que o governo só tivesse o primeiro conhecimento dos fatos por telegramas extraoficiais, privado assim de dar instruções ao seu delegado, que consentira e aprovar as reuniões militares. Esse consentimento e essa aprovação foram um rastilho de pólvora que ateou chama a todos os pontos da província e alguns do império. Quando o general Deodoro, revestido da mais alta confiança do governo, assim pensa e assim procede, o que não fariam os seus subordinados? A política e especialmente os partidos extremos apossaram-se da questão, e enxergaram no exército um instrumento a seus planos e paixões. Veja-se qual a cor dos jornais, que mais exaltados se mostram, e V Excelência me dirá se a política tem ou não parte no movimento. Eu, e o gabinete comigo, sentimos que V Excelência que demos soma de confiança maior do que a qualquer outro funcionário nos criasse tão sérios embaraços. Não obstante, nomeando um presidente, que ora para aí segue, esperamos que V Excelência o coadjuvará em tudo quanto depender de suas atribuições, e contribuirá para que cesse de uma vez essa agitação,
que não pode ser tolerada e muito menos em uma província fronteira, exposta de um momento para outro. Ela, e necessitar do emprego da força, para sua defesa. Aproveito a ocasião para apresentar a V Excelência os protestos da muita consideração e estima com que sou de V Excelência a E.T. Graus, Cr. Graus, Barão de Cotegipe. Embora o chefe do gabinete lhe tivesse recomendado reflexão, Deodoro não demorou a responder-lhe, o que fez em carta datada de 16 de novembro. Depois de acusar o recebimento da missiva de Cotegipe, diz estar em dificuldades para bem responder, pois seria necessário transcrevê-la integralmente, a fim de, com precisão, tratar de ponto por ponto e assim justificar o procedimento do Exército. Depois, acrescenta, o tema em questão é reuniões indisciplinares tumultuosas sediciosas, por parte dos militares. Se bem que houvesse, pelas forçosas especiais circunstâncias, justo motivo para reuniões assim qualificadas, todavia os militares, por disciplinados e criteriosos, bem patentearam os seguintes atributos característicos dos soldados: união fraternal, ordem, respeito, calma, firmeza e amenidade, e limitaram-se, como lhes cumpria pelo assentimento 1-0. L. Deodoro. Primeiro volume. 231. Reunião pacífica, sem discussões, com o fim de pedirem providências sobre os seus direitos. Houve motivo para tumultuosas reuniões, porque os militares não podem, nem devem, estar sujeitos a ofensas e insultos de francos de Sá e de Simplícios, cuja imunidade não os autoriza a dirigir insultos, nem os isenta de precisa e conveniente resposta. E que houve, excelentíssimo senhor, por causa desses insultos dirigidos por eles contra os militares. Por parte do governo, permita-me ver excelência dizer, muita consideração aos insultantes, e assim, não só aprovou os insultos, como foi além, ofendeu ainda mais, com pública repreensão, para conhecimento do mundo, a um velho servidor, homem criterioso, homem decente, homem correto e homem distinto, somente por satisfação a quem nenhum, miliampere autoridade tinha sobre militares. Aharave ex. Nisso coisa de pouca monta. Não será amesquinhar-se o exército, tirar-se-lhe o brio, a dignidade e o amor próprio, requisitos esses sem os quais não haverá soldados, mas sim vis e desprezíveis escravos? Por parte do exército, uma reunião calma, respeitosa e pacífica pedindo a reparação de direitos violados e da dignidade ofendida. A ferida foi forte, cruel e mortal e com justa razão sangrará enquanto Madureira e Cunha Matos estiverem sob a pressão da injustiça de que foram vítimas. Transcrevo o seguinte trecho da carta de V Excelência: hoje protesta-se contra atos da primeira autoridade militar, que é o ministro da guerra, amanhã protestar-se-á contra os dos chefes, ou sejam generais ou comandantes de corpos. Teremos, portanto, um exército deliberante, o que é incompatível com a liberdade civil da ação. Assim parece, excelentíssimo senhor, em teoria, mas, condicionalmente, não na prática. E por que a sugestão que motivou a matéria desse trecho? Por uma coisa que não lhe tem completa aplicação. Pelos repetidos fatos, excelentíssimo senhor, tendentes à humilhação da classe pelo seu enfraquecimento moral, para o que hoje ofende-se gravemente. Sem motivo para isso, a um oficial superior, amanhã ofender-se-á um brigadeiro e depois os da última patente e assim conseguir-se-á aquilo que é notório, que é sabido desde muitos anos. Se ainda vivesse Caxias fatos de tal natureza certamente não se dariam. E o que motivou o castigo a 2 oficiais superiores, ambos bem conceituados? A repulsa que fizeram. 232. R. Magalhães Júnior. Aos insultos de um deputado e de um senador. Foi o quanto bastou. Não teremos, excelentíssimo senhor, exército deliberante e assim incompatível com a liberdade civil da nação, nem vê excelência quererá exército desbriado e assim fácil a ação de qualquer especulador para atirá-lo contra a liberdade civil da nação. Acredito que, pela amizade e dedicação de meus camaradas, teria força moral para conter impaciências, mas também acredito que o meu valimento não seria de tal ordem, nem o governo tão condescendente, que com facilidade obtivesse a nulificação dos castigos injustamente infligidos aos 2 oficiais. A política não influi nem interveio na questão, toda especial e militar, cuja classe nada tem cópia o que estranhos dizem e escrevem. O exército é o que sempre foi, leal e subordinado. Não cuida de política e tem em vista, antes de tudo e por tudo, a grandeza da pátria, e o que mais é, quando ela sujeita a sorte das armas. Muito se fala em exército, em disciplina, em patriotismo, e se bem que, competentemente, disso se trata no parlamento,
Todavia entre seus membros figuraram, infelizmente, vultos que, sem a faculdade de distinguir simples datas, se metem a questionadores, julgando-se bons censores e melhores legisladores. Verdade é que, para maior glória, ficarão seus feitos perpetuados nos respectivos anais. E falam em exército e em disciplina. Sabe precisamente o que é exército, o que é disciplina. Somente aquele que lhe pertence às suas fileiras, aquele que comparte de seus duros e rigorosos sacrifícios, aquele que toma parte ativa em suas glórias, aquele, enfim, que esquece mãe, mulher e filhos para lembrar-se, dentro das fileiras militares, somente da pátria e que para a felicidade dela oferece o corpo ao ferro inimigo. Sabe precisamente o que é disciplina militar somente aquele que, no horrorível do combate, tem a responsabilidade, a mais elevada, a mais difícil, a incompreensível, que é a do soldado. E se te este faltar bairro e dignidade e amor pátrio, que restará? Vice e cobardes escravos vergonhosamente surrados. Se a sorte determinar o rebaixamento da classe militar, no dia em que eu desconfiar que na frente de soldados não passarei de um comandante superior da Guarda Nacional, especial e simples vulto político, quebraria minha espada, e, envergonhado, iria procurar, como meio de vida, a exemplo de Diodoro. Primeiro volume. 233. Muitos, uma cadeira de deputado para também poder insultar a quem quer que seja. Sou eu o único culpado de toda a questão atualmente levantada, porque se, em março de 1884, quando o Sr. Franco de Sá, assumindo a direção dos negócios da guerra, ofendeu brutalmente os oficiais, na ocasião da apresentação, com grosseiras alusões a Apulco de Castro, não tivesse abafado o calor dos oficiais consequente da injúria que lhes foi lançada em rosto, privando assim de levar-se a efeito a bem merecida repulsa, certamente ele, no parlamento, não daria motivo para os fatos que hoje tanto incomodam o exército. Concluindo, excelentíssimo senhor, direi, é fora de toda dúvida que os oficiais, ao primeiro insulto, ultimamente dado, tiveram resignação tal que foram sopitados seus sentimentos de dor, que calaram-se ao segundo, convictos de que outra reclamação não seria aceita, importaria em baixeza e dariam a mais exuberante prova de que abandonaram o companheiro distinto, o digno irmão, no campo de batalha, onde difícil é a proteção, como o abandonaram na paz, deixando-o só e entregue aos embates da injustiça e da perseguição. E é, excelentíssimo senhor, o governo do Brasil que, as glórias de ter, com o máximo sacrifício de dinheiro e sangue, libertado um povo que gemia por causa da própria inação e tirania de seu chefe, quer hoje juntar o ato inglório de escravizar homens ilustres, seus concidadãos, aos destemperos e fatuidades de Simplícios, cujos sentimentos, pelas galas do poder, fizeram explosão, ferindo a quem tinha direito incontestável ao respeito. É, porém, verdade que a farda brasileira do soldado torna o imérito da paz. Pelo que fica expendido, conhecerá v excelência que prefiro ser desagradável levado pela verdade do que agradável pela reserva ou mentira. São os sentimentos de quem, com a maior consideração e subido respeito, é, de v excelência et graus e vem r.em. E cr graus or. Graus, Deodoro. Nesse duelo de telegramas e de cartas com o chefe do gabinete, podemos encontrar elementos para o esboço que um retrato psicológico de Deodoro. Está aí, inteiro, o homem que havia de proclamar a República, altivo, obstinado, incapaz de ceder, de amoldar-se, de transigir, levando o seu espírito de classe além de qu'est-ce que convenience à pessoa ou polizero. 234. R. Magalhães Jr. Ticas. Ele escolhera o seu caminho e conscientemente preferia ser desagradável a ser blandicioso. A capacidade de assumir tal papel, a voluntariedade com que o fazia, eram qualidades que fariam ressaltar sua personalidade e a indicariam, no momento crítico, para executar planos ainda mais ousados. Frente a frente com o imperador, confissão de fraqueza do governurno, Deodoro resiste aos apelos. Decisão do Conselho Supremo. Silveira Martins ataca Deodoro. A solução encontrada. Demissão do Marechal. A vinda para o Rio de Janeiro. Reunião no Teatro Recreio. Repressão aos alunos da Escola Militar. A visita ao Paço. Um apelo ao monarca. Ei! Essa altura, manifestações das guarnições das diversas províncias se repetiam, em apoio ao ponto de vista de Deodoro. O brigadeiro Augusto Pacheco e o brigadeiro Barão de Batovi, exprimiam sua solidariedade ao Marechal. O Visconde da Gávea, entre continuar a serviço de Alfredo Chaves e do gabinete Cotegipe, exonera-se também das altas funções de ajudante-general do Exército. Preferia ficar com a sua classe a voltar-se contra ela. Estava o Barão de Cotegipe sob um fogo cerrado. Só aparecia quem mais acirrasse a discórdia,
como os liberais Cândido de Oliveira e Silveira Martins, a pedir contas ao gabinete, a censurar-lhe a complacência. Silveira Martins, afirmando que Deodoro já estava arrependido do passo que havia dado, tanto que, nesse sentido, escrevera a seu irmão Severiano, provoca violento revide do Marechal. É pura invenção do excelentíssimo senhor Gaspar, diz ele, em A Federação, que tendo somente por objetivo ofender a minha pessoa, esqueceu-se de que, direta e caluniosamente, mais ainda ofendeu a meu irmão. Sou Sobeja, Manuel da Gama Lobo Dessa, que fora presidente de Mato Grosso e veterano da Guerra do Paraguai. Morreu em 1893, em luta contra Floriano Peixoto, no Paraná. Era, então, Marechal de Exército. 236. R. Magalhães Júnior. Mente conhecido. Por Mel L.S. Camaradas e, por isso, não preciso, senhor conselheiro Gaspar, de justificação. A irritação de Deodoro contra Silveira Martins, é tanto maior quanto é certo que este está por trás do processo que lhe movem, acusando-o de prevaricador. Notificado da aceitação da denúncia, prepara a defesa que apresentará ao Supremo Tribunal de Justiça, acusando, por sua vez, o conselheiro Antônio Eleutério de Camargo de, como militar, ter fugido ao cumprimento do dever, durante a guerra com o Paraguai. O denunciante era, então, membro do Corpo de Engenharia do Exército. Parece-nos interessante frisar esse acúmulo de circunstâncias. De um lado, em nome da classe militar, um general, que sempre ponto fora conservador, se incompatibiliza com o gabinete conservador e com o partido a que se ligara. Por outro lado, representantes do Partido Liberal igualmente cavavam fundas incompatibilidades com o Exército, alvejando naquela hora de crise com uma acusação desprimorosa a figura que simbolizava, perante toda a oficialidade, a própria honra militar ultrajada. Com a última carta de Deodoro, recebida nos primeiros dias de dezembro, Cotegipe compreendeu que perderá, definitivamente, o seu Caxias, o seu grande general conservador. Estava Deodoro em campo diametralmente oposto ao seu e, mais ainda, desafiando sua autoridade como ninguém mais ousara desafiá-la. O velho homem de Estado, que, após os 70 anos, enfrentava a maior crise de sua vida pública, não conhecia hesitações. A 5 de dezembro, dirigiu ele a Deodoro sua última comunicação, nos termos que se seguem. Recebi a carta de V Excelência sem data em resposta a que dirigia a V Excelência em 1 do passado mês. Deixando de parte, por extemporâneas, as razões com que V Excelência justifica o procedimento oficial que teve na questão qualificada militar, porque não tenho espera de convencê-lo, meu principal FI na correspondência, trocada com V Excelência, devo declarar a V Excelência que a divergência entre o pensa zero. Além disto, corria. Que tanto Deodoro como Silveira M. Artis faziam a corte a uma filha do falecido Barão do Triunfo, General Andrade Neves, que nessa competição teria aquinhoado com favores preferenciais o ilustre tribuno liberal. Deodoro. Primeiro volume. 237. Mento do governo e o do seu delegado de confiança é tão profunda, que nenhum dos dois pode permanecer nessa posição, prejudicial em todo o sentido ao serviço do Estado. Pelo que tenho o pesar de prevenir a V Excelência de que V Excelência é substituído, e virá ocupar o cargo que exercia nesta corte. O senhor presidente comunicará a V Excelência as disposições do governo para que sejam guardadas as atenções e conveniências devidas à pessoa de V Excelência. A interrupção de nossas relações oficiais em nada prejudicará, espero, as de perfeita estima e consideração, com que sou, de V Excelência, em Iete Graus Ior. Graus, Barão de Cotegipe. O presidente nomeado para substituir Deodoro no governo do Rio Grande do Sul não se fez esperar. Chegou quase ao mesmo tempo que essa última carta. Era Miguel Calmon do Pinha Almeida, pertencente a uma família ilustre nos fastos políticos do Império, a do Marquês de Abrantes. Chegando a Porto Alegre, apressou-se a tomar posse e a enviar, com ofícios seus, datados de 22 de dezembro, ao Marechal Deodoro, os decretos pelos quais o imperador o exonerava do cargo de vice-presidente da província e de comandante das armas, em ambos os casos com a declaração de que a exoneração fora por ele pedida. Serve a dupla dispensa de pretexto para que Deodoro seja festejado pelos seus camaradas e receba novas homenagens da imprensa. Descendo do poder, vindo para a planície, mas ainda com ele se irmanava e melhor poderia bater-se pelos seus pontos de vista. A Federação, em suas colunas republicanas, exalça-lhe os méritos, escrevendo, entre outras coisas, em editorial. Todos ainda se recordam das circunstâncias excepcionais em que o Marechal Deodoro aceitou o cargo de Graus magistrado da província,
para que se torne preciso lembrar. As dificuldades da ocasião e a necessidade de concentrar nas mãos de um só a direção civil e militar da província. Sacrificou ao governo central a serenidade de ânimo que o distinguia, o seu zelo inquebrantável pelo serviço, a sua energia proverbial e quase a justa popularidade de que goza entre os seus camaradas. Mas não podia sacrir zero. Faleceu pouco tempo depois, no exercício do cargo, em que teve como sucessor o desembargador Bento Luiz de Oliveira Lisboa, nomeado a 25 de janeiro de 1887. 238. R. Magalhães Júnior. Ficar os brios e a honra de uma classe de que é uma das mais importantes figuras. E, adiante, o Marechal Deodoro tem no respeito e admiração que lhe tributam os seus camaradas e os homens de bem de todas as classes um pedestal de honra tão elevado, que não lhe alcançam os botes da calúnia nem os do despeito partidário. Com argúcia psicológica, Júlio de Castilhos e seus companheiros de A Federação e do Partido Republicano do Rio Grande do Sul preparavam Deodoro para uma resistência continuada, excitando-lhe os brios, afagando-lhe a vaidade, louvando-lhe os gestos de independência, armando-o cada vez mais em paladino da classe. Deixava de ser um homem para ser um símbolo. E os símbolos não negociam. Asterisk. 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 O tenente-coronel Sena Madureira era também homem de rija têmpera. Como o governo tivesse mantido a repreensão, pediu demissão do cargo de diretor da Escola de Tiro de Rio Pardo. Não obteve resposta. Alfredo Chaves deixará o pedido de demissão dentro da pasta. Já tinha as mãos ardendo. Aquilo seria mais uma brasa a queimar-lhe as palmas. Dada a demissão, de certo gritariam que um requintava na perseguição e na violência. Do Rio Grande do Sul, o tenente-coronel insiste em seu protesto. Não aceito a punição injusta. Demita-me o governo do comando da escola de tiro. Nada. 3, 4, 5 vezes seguidas, Sena Madureira renovou o seu pedido de demissão. E o governo só na quinta vez a deu, quando já se tornará patente demais sua condescendência. E sua fraqueza. O tenente-coronel requer conselho de guerra, a fim de que possa fazer justificação de sua atitude. Mas o requerimento não é atendido. O ministro da Guerra não podia aceitar uma situação de tal ordem, submetendo-se a ver seus atos discutidos num conselho de guerra. Deixando o comando da Escola de Tiro de Rio Pardo, Sena Madureira dirigiu-se a Porto Alegre, onde chegou a 8 de janeiro de 1887. Foi recebido como verdadeiro herói, Osp. Deodoro. Primeiro volume. 239. Dando-se, com a família, no palacete do Visconde de Pelotas, onde, à noite, se realizou festiva reunião em sua homenagem. Foi-lhe oferecido luxuoso álbum, contendo as assinaturas dos seus colegas, da guarnição do Rio Grande do Sul, que se haviam solidarizado com sua atitude, a começar pelo senador Pelotas e pelo ex-presidente em exercício, Marechal Deodoro. Ao Champanha, falou o Visconde, que fez, entre outras, as seguintes declarações. O tenente-coronel Madureira é um oficial que faz honra ao exército pela sua bravura, ilustração, zelo e devotamento ao serviço. Minha saudação, porém, seria incompleta, se não se dirigisse também à pessoa do general Deodoro, que, por amor à honra de sua classe, não trepidou em incorrer no desagrado do governo. Saúdo, portanto, a ambos, com a maior efusão. Deodoro foi o orador seguinte. Depois de breve alusão ao episódio de que participará, declarou: outra não poderia ser a minha conduta, ligando eu, como ligo, maior importância e apreço à honra da classe do que a comissão transitória que aceitei do governo, mais por dever de militar do que por qualquer outro motivo. Agradecendo o brinde que me foi levantado, ergo a minha taça em honra do ilustre general Visconde de Pelotas. Sena Madureira encerrou a festa, brindando ao mesmo tempo a Pelotas e a Deodoro, como a dois abnegados e corajosos defensores dos brios militares ofendidos. 2 dias depois, tanto Deodoro como Sena Madureira embarcavam no vapor Rio Paraná, a caminho da corte, onde deviam se apresentar. A repartição do ajudante-general do Exército. A essa altura, o Conselho Supremo, convertido subitamente em órgão legislativo pelo gabinete Cotegipe, dava o seu parecer, no mesmo sentido em que o haviam dado os militares que protestavam. Eram os avisos inconstitucionais e deviam ser condenados. O ponto de vista do Conselho Supremo foi resumido nas seguintes decisões. L. Graus, que os militares, como todos os cidadãos brasileiros, gozam, pela Constituição, da liberdade de externar, pela imprensa, as suas opiniões, independentemente de censura. 240. R. Magalhães Júnior. Previa. 2. Graus, que no exercício desse direito poderão ser responsabilizados pelos abusos que cometerem. 3.
Graus, que esses delitos deverão ser julgados no foro militar ou civil, conforme a categoria a que pertençam. 4. Que deverão ser considerados delitos militares e, portanto, julgados em jurisdição militar os abusos da imprensa que estão previstos nos regulamentos que regem a disciplina do Exército, sendo que é atentatório da disciplina do Exército, ao decoro que mutuamente se devem os membros desta corporação, discussão na imprensa entre oficiais, sobre objeto de serviço militar. A esse parecer, levado por Cotegipe ao imperador, após Dom Pedro II a sua aprovação, traduzida nas palavras da praxe, como parece. Contudo, a questão ainda não estava resolvida. Os avisos não mais seriam aplicados, decidirá o governo. Mas, que aconteceria com relação às punições levadas a efeito com base nesses mesmos avisos, agora considerados ilegais? Os militares exigiam a revogação dos atos do ministro da Guerra neles baseados. E o governo não se mexia. As punições continuavam de pé. Foi quando o velho chefe republicano Saldanha Marinho escreveu, na Revista Federal, um artigo de grande repercussão, sustentando a invalidez daqueles atos. Imediatamente Deodoro, Pelotas e o general Augusto César lhe passaram caloroso telegrama de felicitações e de agradecimentos em nome da classe militar. A essa mensagem, respondeu Saldanha Marinho. General Deodoro, cumpri dever. Com satisfação 9 fiz justiça aos que souberam prezar dignidade. Permitam suas excelências os abrace agradecido, Saldanha Marinho. Era mais uma aproximação que se dava, entre os generais que comandavam a crise e os republicanos, desta vez através do venerando homem público, por todos respeitado e que fora o primeiro a assinar o famoso Manifesto de 1870. E interessante assinalar que, além dos republicanos, havia monarquistas, de índole liberal, que também esposavam a causa dos militares, com o maior ardor, em palavras semelhantes às de Júlio de Castilhos em A Federação e de Quintino Bocaiúva em O País. Não há nenhum exagero em afirmar-se que a questão militar é o prelúdio do zero. Deodoro. Primeiro volume. 241. Movimento de 15 de novembro, até pela circunstância de ter reunido, na mesma frente de combate, os homens que, pouco mais de 2 anos depois, estariam outra vez juntos para fazer a República. Foi aí que eles fizeram suas identificações, seus primeiros contactos. Quando o ministro da Guerra alegou que não podia deferir o requerimento em que Sena Madureira solicitava fosse submetido a Conselho de Guerra, para justificar-se, por entender o titular daquela pasta que o deferimento importaria em sujeitá-lo, juntamente com o peticionário, à alçada do Tribunal Militar, Rui Barbosa pôs sua pena a serviço da oficialidade. Mais tarde, hão de se encontrar de novo a espada de Deodoro, a inteligência de Rui, o republicanismo de Quintino, e então o império desaparecerá à história política do Brasil. Asterisk. 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 Dado o rumo que haviam tomado os acontecimentos, era dificílimo reprimir as manifestações dos militares, que pareciam decididos a desafiar ostensivamente o governo, na euforia da vitória conquistada com o pronunciamento do Conselho Supremo. Divulgada a notícia da vinda de Deodoro da Fonseca para a corte, começaram a ser preparadas expressivas homenagens ao ilustre soldado por seus colegas de farda. O ministro da Guerra entendeu de tomar precauções no sentido de evitar demonstrações capazes de desmoralizar o governo. Enviou instruções para que os alunos da escola militar ficassem impedidos no quartel, sem poder sair, no dia da chegada de Deodoro. Era a escola militar comandada por seu irmão, o Marechal de Campo Severiano da Fonseca, e este não que quis, ou não teve forças para conter os alunos. O fato é que estes estavam em peso, no cais, a 26 de janeiro de 1887, quando o ex-comandante das armas do Rio Grande do Sul pisou o chão da corte, entre vivas e aclamações dos seus camaradas. A consequência desse fato foi a imediata apresentação do pedido de demissão do Marechal Severiano do cargo de comandante da escola. Sua exoneração foi lavrada a 29 do mesmo mês, sendo nomeado para substituí-lo o brigadeiro. 242. R. Magalhães Jr. Agostinho Marques de Sá. Uma vez no Rio de Janeiro, Deodoro se tornou o centro de todas as atenções de seus colegas e não demoraram a ser feitas articulações para o prosseguimento da luta, isto é, no sentido de levar o governo a trancar as notas dos militares punidos, tornando insubsistentes as punições. A primeira destas reuniões foi promovida no Teatro Recreio, a 2 de fevereiro de 1887, sob a presidência de Deodoro. O convite, publicado na imprensa, estava redigido nos seguintes termos: reunião militar, são convidados a comparecer amanhã, ao meio-dia, no Teatro Recreio Dramático, todos os oficiais generais e mais oficialidade de terra e mar, presentes na corte, a fim de tomar parte na reunião militar anunciada,
e que será presidida pelo Sr. Marechal de Campo Deodoro da Fonseca, servindo de secretário o Tenente-Coronel Sena Madureira. Tratar-se-á nessa reunião de interesses da classe militar. Estiveram presentes cerca de 200 oficiais, entre estes o general Sérgio Marcondes de Andrade, os coronéis Cunha Matos e José Simeão e o major Benjamin Constant. Deodoro, ao entrar no teatro, recebeu uma estrondosa aclamação. Vários oradores o saudaram, entre eles Benjamin Constant, Cerzedelo Correia e o alferes honorário Frederico Severo, este em nome dos voluntários do 24 Graus Batalhão, que Deodoro comandará durante a guerra com o Paraguai. Quando, finalmente, falou Deodoro, suas palavras foram por todos ouvidas de pé. Explicou o motivo da reunião e disse que o imperador já tinha anulado os avisos, por serem inconstitucionais e lesivos à dignidade e ao brio dos militares. Mas o seu efeito ainda subsiste, prosseguiu. A disciplina militar exige o brio e a dignidade da farda do soldado. Sem brio e sem dignidade, o soldado não cumprirá o dever que lhe é imposto, o dever de sangue. Depois de pedir a todos ordem, calma e respeito, declarou ter em seu poder o texto de uma moção, que queria submeter à apreciação dos companheiros. Leu a moção, que foi sendo votada, artigo por artigo. O texto aprovado dizia: L. Graus, os oficiais de mar e terra presentes a esta reunião não julgarão terminado com honra para a classe militar o conflito suscitado entre esta e o governo enquanto perdu. Deodoro. Primeiro volume. 243. Rarem os efeitos dos avisos inconstitucionais que foram justamente condenados pela Imperial Resolução de 3 de novembro último, tomada sob consulta ao venerando Conselho Supremo Militar. 2. Pensam também que só a cessação de qualquer medida tendente a perseguir o FICFA, isso pelo fato de terem aderido à questão militar poderá acalmar a irritação e o desgosto que reina nas fileiras do Exército. 3. Recorrem, confiantes, à alta justiça do augusto chefe da nação para pôr termo ao estado de agitação em que se acha ainda a classe militar, que só provas de resignação e de disciplina até hoje tem dado. 4. Resolve dar plenos poderes ao excelentíssimo senhor Marechal de Campo Manuel Deodoro da Fonseca, presidente desta reunião, para representá-los junto ao governo de Sua Majestade, o Imperador, no sentido de conseguir uma solução completa do conflito, digna do governo e da classe militar. Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 1887. O Visconde de Pelotas. Logo em seguida, realizava uma reunião de militares em sua casa, em Porto Alegre, para tomar conhecimento dos termos da moção, e nela era resolvido dirigir a Deodoro o voto de completa adesão. No mesmo sentido, manifestaram-se outras guarnições. A imprensa não cessava de advertir o governo sobre os inconvenientes de sua teimosia. A repercussão da moção do Teatro Recreio foi de tal ordem que a Gazeta da Tarde não hesitou em proclamar que, naquela noite, tinha ficado o Brasil sem governo. Em suas próprias palavras, desde que se votou a moção da reunião militar não temos mais governo. A moção demitiu o ministério e deixou o imperador a descoberto. O governo não devia ter dado lugar à reunião. Corria-lhe o dever de retirar as notas, porque, cessando a causa, desaparece o efeito. Lamentava o editorial que o governo não tivesse pensado assim, preferindo assumir uma atitude imprudente. O país não perde o ensejo de defender os militares contra o governo. E nas suas colunas que encontramos o registro do oferecimento de uma pena de ouro, pelos alunos da Escola Militar do Rio Grande do Sul, a Júlio de Castilhos, paladino da classe em A Federação. Não passaria em branca nuvem a reunião do Teatro Recreio. Sabia-se que os alunos da Escola Militar tinham comparecido, quase em massa. O brigadeiro Marques de Sá, imediata 0. 244. R. Magalhães Júnior. Mente, nomeou para proceder a inquérito sobre o fato uma comissão constituída pelos seguintes oficiais: Tenente-Coronel Manuel Peixoto Cursino Amarante, Major Antônio Ribeiro Guimarães e Major Antônio de Melo Tamborim. O Paz, imediatamente, inseriu um tópico, comentando a finalidade da comissão, que era a de averiguar quais os rapazes que tinham comparecido à reunião, contrariando as ordens expressas do comando. E declarou que se comprometia a indicar os que não tinham comparecido, 2 que estavam de serviço, 2 que se achavam doentes e 4 subalternos alunos, que faziam parte da administração. Acrescentava: os outros, acharam que na escola havia muito calor e foram espairecer no recreio. Questão de mudança de temperatura, talvez. Em consequência do inquérito, nada menos de 50 alferes alunos foram desligados da escola militar.
No desempenho da delegação que lhe fora confiada, foi Deodoro a 5 de fevereiro de 1887 apresentar-se ao imperador Pedro II no Paço de São Cristóvão, em sua farda de marechal de campo, com o peito coberto das condecorações que conquistara nos campos do Paraguai. Era a primeira vez que se avistava com o monarca, desde sua partida para o Rio Grande do Sul, em fins de 1885. E, por singular coincidência, precisamente nesse dia 5 de fevereiro era publicada a sua exoneração do cargo de quartel-mestre-general. Pediu Deodoro licença para depor nas mãos do soberano uma carta em que lhe fazia caloroso apelo em prol da solução da questão militar. Dado o interesse que apresenta esse documento, aqui o transcrevemos na íntegra. Senhor, conceda a VM Imperial permissão a um dos vossos mais respeitosos amantes e leais súditos, de tomar vossos preciosos momentos em petição de justiça. E não venho só. E, por assim dizer, o exército todo, toda a classe militar, que vem por minha voz deprecar a VM Imperial. Senhor, sabe VM Imperial da repreensão que foi infligida a um coronel do exército por uma justa e quiçá. Deodoro. Primeiro volume. 245. Franca resposta a insultantes duestos de um deputado da nação, e da maneira por que se tratou desse assunto no parlamento, mesmo por parte do ministério, como que se fazendo proposital alarde em desprestígio do exército. Sabe também VM Imperial da repreensão infligida a outro oficial superior do exército, chamado a terreiro nessas discussões alimentadas pelo próprio governo, que já não se contentava com o desprestígio da classe militar, que a rebaixa-vea ante cidadãos que, não sendo governo, não podiam ser considerados superiores hierárquicos de classe alguma, e que não sendo militares. Com eles não entendem os preceitos disciplinares sobre discussões na imprensa entre militares. Sabe VM Imperial dessas repreensões injustas, feitas com espalhafato, com publicidade em todos os jornais, e, por conseguinte, tornadas patentes à nação e ao mundo inteiro, a 2 oficiais superiores do exército. No parlamento, que representa a nação, rejubilavam-se, e quase sem imputação, pela irresponsabilidade de que gozam, apraziam-se em molestar e insultar os militares. Senhor, só quem não for soldado, só quem não tiver ou não compreender a menor noção do brio e dignidade militar, só quem julgar que a farda do soldado é libré do servilismo e da baixeza, poderá ver, sem corar de vergonha, sem estremecer de indignação, um tal procedimento, que já não é um desacato da autoridade, mas um insulto à classe militar. Coube-me, senhor, por minha posição especial no exército nessa ocasião, o dever de solicitar dessa autoridade superior que sobreestivesse seus atos, reconsiderasse suas decisões e resolvesse-as de conformidade com a razão, o direito e bom senso. Essa resolução seria necessária em prol daquela classe. E era de razão e de prudência. O exército tinha estremecido e ansiava por uma decisão que o libertasse dessa exposição ao menosprezo público, e que o mostrasse respeitável e respeitado dentro dos limites da lei. E não são exigências de um pretenso pundonor, é a própria disciplina que o exige. A disciplina militar não permite ao soldado receber afrontas e vilipêndios. A disciplina quer no soldado, e isso no mais alto grau, brio, dignidade e honra. A obediência do soldado não vai até o próprio aviltamento. O soldado é obediente, mas não servil, e aquele a quem não repugnarem atos de baixeza e servilismo não é. 246. R. Magalhães Júnior. Digno da farda que veste, farda que é a mesma que VM Imperial honra trazendo-a. O governo imperial, senhor, por um ato de reflexão e justiça, mandou estudar a questão pelo Conselho Supremo Militar, tendo por base avisos do Ministério da Guerra. Erroneu ou mal interpretado. A veneranda corporação não vacilou em seu juízo, velhos generais, ainda lhes pulsam nos peitos corações de soldados, veteranos, conservam eterno o fogo sagrado do pundonor militar, aliado à hombridade do cidadão. VM Imperial em sua alta justiça concordou com o parecer do venerando tribunal, e mandou executá-lo em data de 3 de novembro do ano passado, mas até hoje, senhor, o exército e a nação esperam essa execução. O exército receia ser o ludíbrio de uma procrastinação assintosa. Eis porque, senhor, eu que sou soldado e me honro em sê-lo, mas que, no entretanto, sinto-me, como meus companheiros de armas, vexado, envergonhado, sob o peso do vilipêndio, desiludido da atenção da autoridade, mas não desenganado, recorro a vossa majestade. É, pois, imperial senhor, com o mais profundo respeito, que venho em nome do exército, em nome da classe militar, pedir a VM Imperial se digne de atender a questão e resolvê-la com aquela inteireza e justiça que presidem a todos os atos de VM Imperial. Senhor a quem Deus guarde. De VM Imperial,
o mais respeitoso, obediente, leal e amante súdito, Manuel Deodoro da Fonseca. Rio de Janeiro, 3 de fevereiro de 1887. Esse apelo, todavia, não teve resposta. Dom Pedro II não quis alijar o ministério de Cotegipe. Contemporizou, confiando, de certo, a habilidade de João Maurício Vanderlei à descoberta de uma fórmula capaz de resolver a situação criada. Mas o estadista conservador hesitava, enquanto que seu ministro da Guerra, Alfredo Chaves, se obstinava em não ceder às exigências da oficialidade. Eram caprichosos os militares? Também o era o ministro. Enquanto se arrastava a questão, a sorte do império estava sendo selada. A surra de bacalhau Joaquim Nabu e a questão militar, suas advertências em O País, o ESP. Rito militar nasce republicano, e assim como se nasce, assim se fica. Novo apelo de Deodoro ao imperador, impaciência dos militares. Cotegipe substitui o ministro da Guerra, a. F6 Rula de Silveira Martins obstinação de Sena J. Fadureira. Uns turbulentos que querem jazer a república. O manifesto ao parlamento e à nação. Redigido pela pena de Rui Barbosa, a pedido do senador Dantas. Irritante questão militar, cuja solução final só dependia de um detalhe mesquinho, de uma insignificância, e contudo permanecia insolúvel, num impasse que, ao observador atual, parece simplesmente absurdo, foi capitalizada em todos os sentidos, pelos republicanos, para forçar o progresso de suas ideias e ampliar suas ligações no exército, pelos liberais, como um instrumento de combate à política conservadora, e, finalmente, pelos abolicionistas de todos os matizes, como uma hábil manobra para colocar os militares contra o escravagismo de que o Barão de Cotegipe era uma das expressões mais intransigentes. Se era verdade que a alguns liberais repugnava chegar ao poder através de quarteladas, outros se convertiam, como o senador Henrique de Ávila, em autênticos paladinos dos militares, tanto na tribuna da Câmara Vitalícia como nas colunas da imprensa liberal, como Henrique Dávila, mas, sobretudo, abolicionista, Joaquim Nabuco desde 1886 ocupava uma das colunas da primeira página de Zero País, a convite de Quintino Bocaiúva, mas parecia desinteressado da questão militar, que se abstinha de comentar. Assim continuou até que se deu a reunião do Teatro Recreio. Passou Nabuco, então, a 248. R. Magalhães Jr. Tratar do momentoso assunto, do ponto de vista favorável aos militares, mas procurando, desde logo, aliciar-lhes as simpatias para a causa abolicionista. Em artigo que escreveu, a 9 de fevereiro de 1887, sob o título de Militares Escravos, exprimia a sua descrença em que se pudesse cultuar a dignidade da pessoa humana em nação em que existia, ainda, o cativeiro. E dizia, referindo-se às manifestações hostis a deputados que tinham votado, em 1885, contra o projeto abolicionista do Gabinete Dantas, quando alguns deputados foram apupados na Rua Direita, gritaram todas as rãs do charco escravista que entrávamos em completa anarquia. O senhor Teixeira Júnior tornou-se o Cícero do novo Catilina, o senhor Dantas. Hoje, porém, que o exército é manejado pelo governo como uma bomba de dinamite, que o pode fazer saltar, hoje, que a força militar saiu tão completamente das mãos do governo que ele só julga poder chamá-la a si por meio de entrelinhados, asterisco, quem há por aí que saiba por onde para o senhor Teixeira Júnior e, com ele, todos os indignados de 1885? A verdade é que, desde o primeiro conflito entre o senhor Alfredo Chaves e o general Deodoro, não temos governo, e que no vácuo deixado pela autoridade, todos vemos desenhar-se a sombra das instituições que se precipitam. Se o exército refletir na diferença de tratamento para com ele e para com os abolicionistas assassinados policialmente, é impossível que semelhante contraste não mova compaixão. De uma coisa ele pode estar convencido: enquanto houver escravidão, não teremos exército nacional, escola de honra e dignidade para toda a nação. No dia 12 de fevereiro sai um novo artigo de Joaquim N. Nabuco, Os Dois Lados da Questão Militar, verdadeiramente profético. Essa relação íntima entre o exército e a escravidão, em que talvez não fosse preciso insistir, complica, apesar do governo, a chamada questão militar. Disse que a questão está morta. Se está, o governo tem medo de almas do outro mundo. Os entrelinhados lhe parecem cruzes, que não deixam dormir os restos de Deodoro, L. Contrabarra um Adureira, Cunha Matos e tantos outros. E, adiante, os dois partidos chamados constitucionais parecem, oficial um ente, condenar o exército. Isso é uma razão bastante, asterisco, alusão às publicações governamentais feitas no Jornal do Comércio, defensor do governo do Barão de Cotegipe. Deodoro.
Primeiro volume. 249. Para a monarquia acabar com a malfadada questão militar, demitindo o ministério. Se não o fizer, ele verá o espírito militar, que começa, isto é, o espírito da dignidade militar, ou, por outra, da nacionalização do exército, nascer republicano, e como se nasce assim se fica. A questão militar, nascida nas dobras da campanha abolicionista, acabaria, um dia, desaguando nesta, pelos esforços de homens como Nabuco, Quintino Bocaiúva, João Clapp e tantos outros. Não se satisfazendo com o triunfo parcial já conquistado, os militares queriam levar a vitória da classe às últimas consequências. E o faziam com a maior impaciência. Tendo deixado nas mãos do imperador aquele apelo, a 5 de fevereiro, 7 dias depois, não podendo, por enfermo, ir de novo ao paço, o Marechal Deodoro fazia um ajudante de ordens levar ao Palácio de São Cristóvão um apelo ainda mais dramático, no qual pedia que, a não serem atendidos os militares em suas aspirações, lhe fosse concedida a exoneração do serviço das armas. Dizia essa nova carta, textualmente: Senhor, eis-me ainda e sempre com o mais profundo amor e respeito e a maior lealdade, ante o trono de vossa Majestade Imperial, deprecando, por mim e por meus companheiros de armas, a justiça que nos falta. Atendei, Senhor. O que os militares pedem é tão justo e tão pouco, o reparo de uma injustiça que os afronta e vilipendia. A coisa tem tanto de justa como de digna e grave. E não somos só nós, os militares, que o sentimos, o povo também compreende, e como que se associa ao nosso desgosto. A coisa é muito séria, Senhor, e somente quem, por um lado, não tiver a intuição do brio e do pundonor natural e, por outro lado, não cogitar das consequências advir, poderá encarar descuidoso a tormenta que se anuncia. Ó Senhor, vosso ministério vos atraiçoa. Pelo menos nesta causa. Eu, nascido e criado, como todos os de minha família, no mais acrisolado devotamento ao imperador, eu, que me prezo de ser fiel, franco e leal, eu, que altamente confio em vossa majestade imperial, eu espero de vossa majestade, justiça, essa justiça que nos nega o secretário de Estado de vossa majestade nos negócios da guerra. 250. Magalhães. Júnior. Eu me sinto receoso, pesaroso, de incorrer no desagrado de vossa majestade imperial. Mas, senhor, a ser negada a justiça que peço, terei vergonha da farda que visto, eu que me orgulho de pertencer ao exército, e, nesse caso, ser-me-á uma verdadeira graça, senhor, minha exoneração do serviço. De vossa majestade imperial, súdito o mais fiel, devotado e reverente, Manuel Deodoro da Fonseca, Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 1887. Não poderia ir mais longe do que fora, na defesa dos seus camaradas. Extremar a sua atitude ao ponto de pedir demissão do exército. E essa demissão lhe teria que ser negada, pois se o imperador a desse estaria cometendo a maior das imprudências. Se os soldados não cediam, tinham que ceder os casacas. As providências governamentais, que já tardavam, e muito, são precipitadas. Alfredo Chaves sofre a pressão de Cotegipe e de seus companheiros de gabinete. Compreende, afinal, que não pode continuar no governo, inteiramente desprestigiado, sem nenhuma parcela de autoridade sobre o exército. Tudo quanto podia fazer era transferir oficiais e corpos de tropa, de um lugar para outro. Mas onde chegavam esses elementos, as coisas se tornavam piores para o governo. Cotegipe, premido pelas circunstâncias, só encontrava o caminho da transigência. Perante os seus coré muito bom religionários, ele próprio confessaria, aconselhar prenda, puna, corte cabeças. Mas, na prática, muitas vezes nos vemos obrigados a mudar, para não sacrificar interesses mais altos. Quando é noticiada a demissão de Alfredo Chaves e a nomeação de Joaquim Delfino Ribeiro da Luz para substituí-lo, exatamente no dia da entrega da segunda carta a Deodoro ao imperador, o marechal exulta. Ainda acamado, vão visitá-lo os amigos e camaradas do exército e da marinha. Recebe congratulações das guarnições das províncias. A impressão que se tem é a de que está encerrada de uma vez por todas a irritante questão militar. O próprio Deodoro participa desse ponto de vista. Escrevendo a um oficial amigo, o capitão João de Souza Castelo, membro da Comissão Militar da Guarnição de Porto Alegre, a 23 de fevereiro, começa por se desculpar de, por doença, não ter escrito mais cedo. E ajunta, melhor resultado não poderíamos ter. Deodoro. Primeiro volume. 251. A queda do ministro da guerra. Mais do que isso, só surra de bacalhau. Se caísse todo o ministério,
poderiam atribuir a muitas causas, ao passo que a queda somente do ministro da Guerra é bem significativa. Está, portanto, terminada a questão militar, e nada mais há que fazer. Não haveria, mesmo, ou se enganava o Marechal. Os fatos demonstram que sim e ele próprio cedo reconheceria o engano. O conselheiro Ribeiro da Luz, assumindo interinamente a pasta da guerra, o em que foi, mais tarde, efetivado, fez constar que mandaria cancelar as punições desde que os oficiais punidos, Cunha Matos e Sena Madureira, requeressem o trancamento das notas. O próprio Marechal Deodoro chegou a considerar essa solução satisfatória. Não deviam os militares continuar a questão, porque, assim, passaria ao terreno dos caprichos. Tal é o depoimento oferecido por Cerzedelo Correia. Estava dada uma satisfação ao exército com a demissão do ministro e a anulação das notas devia ser requerida pelas partes. Era o mesmo pensamento de Benjamin Constant e foi expresso numa reunião no escritório do advogado Alfredo Sena Madureira, a que estavam presentes o irmão deste, ex-comandante da escola de tiro de Rio Pardo, e o coronel Cunha Matos. Como o tenente-coronel Sena Madureira reagisse violentamente contra tal solução, Benjamin Constant ponderara: os senhores são os turbulentos que querem fazer a república. Devem requerer o trancamento das notas. Depoimento do coronel Cunha Matos em artigo publicado no Jornal do Comércio de 1903, e citado por Leôncio Correia em A Verdade F. Obre o 15 de novembro. Nota 14, ao pé da página 166. Essa frase de Benjamin Constant, aparentemente absurda, em tal situação, exprimia, no entanto, sua total adesão à fórmula positivista para a implantação da República. Falando de Miguel Lemos e Teixeira Mendes, as figuras máximas do positivismo brasileiro, depõe insuspeitamente Lindolfo Xavier, em Pioneiros e Semeadores, Cadernos de Memórias, e os dois grandes apóstolos positivistas desejavam que a República fosse proclamada pelo próprio Dom Pedro II, uma vez convencido da necessidade dessa solução, como finalidade inevitável nos destinos do país. E ainda mais, no caso do monarca não ter essa coragem, aconselhavam eles que se preparasse o terreno para a proclamação da República logo após a morte de Dom Pedro II. Mas os acontecimentos se precipitaram, veio a questão militar, etc. Vê-se, assim, que esse corifeu do positivismo reconhece que a questão militar atuou como elemento dinâmico, por excelência, superando as reservas de ordem sentimental ou humanitária dos discípulos de Augusto Conte, entre os quais Benjamin Constant se incluía. 252. R. Magalhães Júnior. Cortem-me a mão, mas eu não requeiro. Foi a resposta de Sena Madureira. Subsistiu, assim, um eleme boto. De Arritacao. Sustenta dash. Vão os oficiais punidos que, se os avisos de que resultara a punição eram inconstitucionais, deviam as notas ser revogadas ex officio. Os dias se escoavam sem que as punições fossem canceladas. Via Deodoro quanto se enganara e escrevia, em março, ao seu amigo, Capitão Castelo: a queda do Chaves me levou a crer que a questão terminasse. O tio João, porém, depois de encolher-se, aparece com perseguições, opondo que estamos em debandada. Graus fui à imprensa, 0 País, com uma declaração de que continuamos na mesma atitude e hoje escrevo ao Pelotas, para que faça aí uma reunião aderindo ao procedimento que aqui tivemos. O tio João, a que se referia a carta, é o Barão de Cotegipe. Quanto à nota divulgada pelo jornal 0 País, era esta: 0 Senhor Marechal Deodoro da Fonseca autoriza-nos a declarar que na questão militar continua a manter a mesma atitude assumida perante o governo imperial. Sua Excelência aguarda o completo restabelecimento da saúde de Sua Majestade, o Imperador, e espera que a referida questão terá o desfecho almejado. Intérprete dos seus camaradas na moção que apresentou a SM, o Imperador, o Marechal Deodoro continua a eles unido nos mesmos sentimentos briosos e no mesmo ouroso propósito. Cotegipe, apesar do que havia afirmado antes, a respeito da posição do Ministério, continuava no poder, mesmo sendo notório que os militares estavam desprezando o chefe do gabinete para se dirigirem diretamente ao imperador. Quanto a Ribeiro da Luanzé, não diferia muito o seu procedimento do que tivera Chaves. A resposta de Pelotas não se faz esperar. Está inteiramente solidário com Deodoro. E declara: vi no país a sua declaração, que muito nos satisfaz. Compreendo bem que não podemos mais parar sem que seja resolvida honrosamente a questão, porque isso importaria em recuar, trazendo como consequência o nosso aniquilamento moral. Asterisk. 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 Ribeiro da Luz vê-se constrangido a seguir pelo mesmo cântio de seu antecessor. Como Alfredo Chaves, também. Deodoro.
Primeiro volume. 253. Applica Punicos. A estranheza, como é natural, e o novo ministro tem de responder a interpelações do Senado. Busca justificativas e faz a leitura, na Câmara Alta, de um artigo publicado por um jornal de São Gabriel e transcrito em A Federação, através de cujas colunas lhe chegará ao conhecimento. Dá esse artigo notícia de uma reunião militar, realizada em São Gabriel, sob a presidência do coronel Cândido Costa e na qual tinha havido um debate sobre a moção votada na corte contra o ministro Alfredo Chaves. Nessa reunião, o major chegará a dizer: é inútil apelar para o imperador ou para o ministério. Devemos apelar para a dinamite. Essas impaciências de Ficu estavam a solução do problema. Não era possível que o governo capitulasse, frouxamente, ante tais manifestações. Os dias iam passando, sem que as punições anteriores fossem canceladas. Deodoro continuava a ser, na corte, o centro de interesse, o polarizador das atenções dos militares envolvidos na questão. Os companheiros lhe haviam dado a chefia do movimento e queriam que ele tomasse as providências que bem lhe parecessem. Todos estariam solidários com as suas decisões. Mas Deodoro não queria precipitar as coisas. Devemos esperar até que chegue o Pelotas. Quando vier, então, decidiremos. Mesmo porque ele é o porta-voz natural da classe no parlamento. Como o governo tomara a deliberação de trancar o telégrafo aos militares, a correspondência só podia ser feita, agora, pelo correio, com certo atraso. Do Rio Grande do Sul, em abril, o Visconde de Pelotas, em carta a um Deodoro, anuncia o PR6 embarque para a corte. Partirei a 10 deste mês, e se até esse tempo nada estiver resolvido, como provavelmente não estará, combinaremos aí no que convier fazer. Se a maioria dos oficiais dessa guarnição não se quiser pronunciar, acompanhando-o, que sofra, então, as consequências de sua fraqueza, ficando assim provado que merecem bem o desprezo com que os vê o governo. Penso que, tendo-se dado o primeiro passo, não se pode mais recuar, nem parar, sob pena de ficar o exército em posição falsa e humilhante, que trará como consequência inevitável o seu. 254. R. Magalhães Jr. Completo desprestigio. Os ministros insensatos que têm estado na direção da pasta da guerra, e infelizmente têm sido muitos, que se compenetrem de uma vez por todas de que o exército tem consciência dos seus direitos e deveres, não podendo, portanto, consentir que o governo o confunda com os fâmulos das fazendas de café. Também Pelotas se mostrava descontente com a escolha do novo ministro da guerra. E concluía assim essa carta: quando este infeliz país tiver ministros como foram José Clemente, Caxias, Manuel Felizardo e outros, estas cenas não se repetirão. Mas, onde estão eles? Quando aparecerão? Como é triste, meu amigo, este presente comparado com aquele passado. Chegou Pelotas. Em princípio de maio, mas, por doente, deixou de comparecer à primeira reunião de militares na casa de Deodoro. Mandou um bilhete justificando a sua ausência e dizendo: peço-lhe que declare que estou na mesma posição de sempre. Deliberem, e estou certo de que o farão com todo o critério e energia. A consequência dessa reunião foi o lançamento de um manifesto, com as assinaturas de Pelotas e Deodoro. Este o texto desse documento, asterisco, que Rui Barbosa redigiu às carreiras, atendendo a um apelo de seu chefe, o senador Manuel Pinto de Souza Dantas. Ao Parlamento e à nação, as recentes declarações ministeriais no Senado trazem a questão militar a uma crise, que, impreterivelmente, exige solução definitiva, imediata e diversa da que a última asterisco. Como antes tentará fazer o barão de Cotegipe, através de Lucena, também o chefe liberal a cujo comando Rui obedecia quis envolver Deodoro, procurando nele e no exército apoio para demolir a situação conservadora abalada. Em discurso que proferiu no Senado Federal, anos depois, Rui assim fez a narrativa do episódio. Desse manifesto dos dois generais, Pelotas Deodoro, me coubera a honra de ser o autor, por incumbência do senador Dantas. Chamado um dia por ele ao Palácio do Catete, residência, então, de seu filho, o conselheiro Rodolfo, recebi daquele chefe liberal, meu chefe a esse tempo, o encargo de redigir aquele ato cominatório contra a política do gabinete conservador. O caso era de urgência. O trabalho devia estar concluído em algumas horas, para sair, como saiu, no outro dia, no país. Foi nessa eleição da mais íntima confiança, e sob o selo da mais delicada responsabilidade, que se batizaram, ao nascer, as minhas relações com o ex-rito, conforme texto transcrito por João Mangabeira, em Rui, o Estadista da República 1-2 item edição, página 283. Deodoro. Primeiro volume. 255.
Formação do gabinete parece querer impor-lhe. Suscitada pelo arbítrio da administração no ato opressivo que mandou repreender, em ordem do dia. Um oficial, por haver se defendido com isenção, pela imprensa, de arguições com que o ferir a palavra de um deputado, dir-se-ia tender para um fim a que todos aplaudimos, quando o governo sujeitou a controvérsia levantada pelo seu erro ao juízo do Conselho Supremo Militar. Deixando o caminho normal de consulta ao Conselho de Estado, em cujo seio uma sessão especial conhece dos motivos concernentes à guerra, e submetendo os pontos debatidos à apreciação de um tribunal, que emana em sua maioria das nossas fileiras, o Ministério aparentara confiar sem reserva na consciência leal do Exército, e pelas condições extraordinárias desse apelo oferecer a mais ampla satisfação ao direito ofendido. Oriunda dessa corporação respeitável, a sentença foi qual se esperava da sua competência, da sua independência, da sua firmeza, denegando razão ao ex-ministro da Guerra, proclamando que a faculdade de defesa pela imprensa, sob a sanção das leis penais, é de direito comum a todos os cidadãos, e que desse direito não é lícito privar os oficiais do Exército, sem ofensa. Da Constituição do Império. Subscrevendo essa decisão, que provocara, pela declaração formal de que com ela se conformava o governo, induziu o país a crer